E o limite da imunidade parlamentar tem gerado muitas discussões nos últimos dias por conta da ausência de um entendimento claro sobre a cassação e inelegibilidade do deputado federal Daniel Silveira. A imunidade parlamentar divide opiniões, por isso a gente vai debater esse assunto agora. A gente convida agora os deputados federais pelo Paraná, Enio Verri, do PT, e Felipe Barros, do PL. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, nossas regras aqui, a gente tem por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um terá cerca de 2 minutos para cada resposta. E aí, então, a gente tem uma sinalização. Quando o tempo estiver ali acabando, a nossa imagem vai aparecer na tela e aí significa que o tempo, de fato, acabou. Bom, eu já começo perguntando, então, sobre qual é o limite da imunidade parlamentar. No caso recente, agora que a gente está em debate, do deputado Daniel Silveira, aqueles ataques ao STF e especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, é liberdade de expressão ou não? Tem que responder na justiça porque se trata de um crime. Boa tarde, eu começo então com você, deputado Enio Verri. Boa tarde. Também quero cumprimentar meu colega, deputado Felipe Barros, que estou aí, é um prazer, do Estado do Paraná. E olha, o limite é a Constituição. Afinal de contas, nós parlamentares, nós juramos cumprir a Constituição. Salvo que tenhamos voto suficiente para alterar a Constituição via uma proposta de emenda constitucional e alterar alguma coisa, você tem que cumprir o que está na Constituição. O deputado Daniel Silveira, ele fez de tudo para chamar a atenção. A maneira como ele se comportou na sociedade, e não estou me referindo, que já seria suficiente a quebrar a placa com o nome da Marielle, mas a maneira, por exemplo, que ele se porta dentro dos aviões. Eu estava num voo em que o avião atrasou porque ele se recusou a usar máscara, que era uma determinação legal, e o voo atrasou barbaridade porque ele, um deputado, não queria usar a máscara, que era uma determinação legal, e também o desrespeito que ele fez ao Supremo. Eu não tenho dúvida que a imunidade ela tem um papel político muito importante. Afinal de contas, a imunidade permite que nós, parlamentares, expressemos nossa opinião, façamos denúncias, mas é preciso algum fundamento. É preciso separar a imunidade parlamentar da irresponsabilidade com a sociedade, com as posições das leis que existem no Brasil e com respeito ao próximo. O que eu entendo concretamente é que o deputado, em todo momento, desrespeitou a Constituição, por isso acho muito justo as decisões que foram tomadas no Supremo e espero que tomem também na Comissão de Ética. Ok, bom, vou passar a bola agora para o deputado Felipe Barros responder essa mesma questão. Depois, para a gente equilibrar a nossa ordem aqui, a gente começa perguntando para o deputado Felipe Barros de novo essa segunda rodada de perguntas. Mas agora é com você, deputado. Marcela, Daniel, ao meu colega Enio, obrigado pela oportunidade de debater. Veja, nós precisamos fazer uma separação. A separação é a seguinte: a Constituição Federal ela é clara quando ela diz que os parlamentares são civil e penalmente imunes em relação às suas opiniões, palavras e votos. O Constituinte de 88 já havia garantido a imunidade e, posteriormente, o Congresso Nacional acrescentou a palavra quaisquer, para que, de fato, a imunidade material fosse resguardada. A imunidade material, aliás, ela é a principal característica de uma democracia. Ela é essencial à democracia justamente porque é essencial ao parlamento. O parlamento existe para que as diversas opiniões possam ser representadas. Isso não significa uma total irresponsabilidade. Qual é a medida que a Constituição Federal nos traz para os casos em que há um abuso do direito à imunidade material? É que o parlamentar seja penalizado perante a Comissão de Ética da sua respectiva Casa Legislativa. Então, nós temos, de acordo com as nossas legislações, diferentes penas. No âmbito civil e no âmbito penal, um parlamentar não pode ser sequer processado por conta de suas opiniões. Nos casos em que há um abuso da liberdade de expressão do parlamentar, a penalidade correta a ser auferida é através da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Nós não podemos fazer qualquer tipo de ilação sobre a imunidade material, sobre qualquer quebra de imunidade material, porque esta é, sim, fundamental à democracia. Segunda pergunta agora, eu começo com o deputado Felipe Barros. Ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal abriu ações penais contra o senador Cajuru, justamente
com o discurso de que sim, a imunidade parlamentar tem limites. Quando o senador Cajuru, segundo mostram esse processo, essas investigações, atacou e fez os discursos contrários a aliados, a pessoas do Senado Federal, a senadores e a outros parlamentares. Deputado Felipe Barros, quando que a imunidade parlamentar ela se torna um abuso desse direito? Difícil, Daniel, nós temos uma regra geral sobre os casos em que há abuso. Mas o que, de fato, nós temos que observar é a Constituição Federal. Então, caso a caso, isso deve ser analisado perante a Comissão de Ética, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal. No caso do senador Cajuru, que você citou, eu considero que há dois erros. O primeiro erro, dos parlamentares que ingressaram no Supremo Tribunal Federal contra o senador Cajuru, quando, na realidade, deveriam ter ingressado na Comissão de Ética do Senado Federal para que a Comissão de Ética investigasse e penalizasse o senador. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é o próprio Supremo Tribunal Federal aceitar e tornar réu o senador por suas palavras proferidas, sendo que a Constituição é clara. No âmbito civil e no âmbito penal, deputados e senadores não podem ser penalizados por conta de suas palavras. Ou seja, o que eu quero dizer, nós não podemos simplesmente ignorar a Constituição Federal ao nosso bel prazer ou de acordo com as nossas vontades. É necessário que se observe a Constituição Federal, que diz claramente que nesses casos em que pode haver um abuso, a penalidade deve ser feita pela Comissão de Ética, seja da Câmara, seja do Senado Federal. Deputado Enio Verri, quando há abuso do direito da imunidade parlamentar? Olha, me parece que há uma coisa que temos em comum. O deputado Daniel, ele descumpriu a lei. O debate que estamos tendo aí, o deputado Felipe, é que se caberia ao Tribunal Superior, ao Supremo Tribunal ou à Comissão de Ética. Bem, mas eu entendo também que dentro da Constituição brasileira, quem de fato é o guardião, ou são os guardiões da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Me surpreende fazer um debate agora que o Supremo está errado ou não. Nós podemos até discordar, porque isso é uma democracia, podemos discordar das decisões do Supremo, como eu, como deputado federal do PT, discordei. Mas não implica em defender o fechamento do Supremo. Não implica defender que não exista mais o poder legislativo ou o poder judiciário, dando com isso um poder só ao executivo, defendendo com isso uma ditadura. Então, me parece que quando se faz essa defesa, se extrapola qualquer limite de imunidade parlamentar. Então, eu entendo que no caso do Daniel, mas também no caso do senador Cajuru, o que você tem é, primeiro, os senadores parlamentares cumprindo o seu direito de recorrer à posição do senador, como também as pessoas que recorreram contra a postura do deputado Daniel Silveira, isso é um fato. E o Supremo entendeu, como guardião da Constituição, que o melhor caminho era aquele. Agora, o que não se dá é para fazer uma interpretação da Constituição de acordo com o interesse político, se o parlamentar é da minha base ou não. Porque o que nós temos hoje não é um debate sobre liberdade, é porque a Constituição ela é absolutamente explícita sobre os limites da liberdade. E nem dá também para alguns parlamentares, e eu não estou me referindo ao deputado Felipe Barros de forma especial, os parlamentares assistirem filmes americanos e achar que a Constituição brasileira é igual à Constituição americana. A Constituição americana é outra realidade, é outro debate. A nossa, ela tem um caráter mais limitado, né? Por isso que ela deve deixar de ser respeitada e, portanto, essa imunidade tem que ser cobrada. Se você vê que aqui tem uma pauta política, cabe ao Supremo decidir. Deputado Enio Verri, eu agora começo com o senhor. Bom, se as casas legislativas fossem mais rápidas, mais ágeis e mais duras em casos em que pode ser observada o abuso de parlamentares, não evitaria a judicialização e até o julgamento em alguns casos que poderiam ficar nas próprias casas legislativas? Concordo plenamente com você. Nós temos um problema sério. É claro que nós temos uma desculpa. Eu acho que o deputado Felipe vai concordar comigo. Temos uma desculpa por conta da pandemia, que houve um atraso muito grande da Comissão de Ética e tudo mais. Mas a Casa demora muito, o Parlamento demora muito para tomar suas decisões, tanto no que se refere a comissões de ética, como a outros projetos. Quando, às vezes, setores do Parlamento reclamam que o Judiciário está atravessando o papel do Legislativo, o culpado é o próprio Legislativo, que demora para votar projetos, que demora para tomar decisões e acaba pagando esse preço. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente
se nós tivéssemos resolvido isso de forma muito rápida quando os fatos estavam ocorrendo, teríamos já um resultado talvez antecipado, não importa o resultado. Mas aí entra a questão política e o corporativismo. É uma pauta que nós temos que vencer dentro da Câmara. Ora, às vezes não dá quórum na comissão para se votar, que determinado parlamentar, ele faz parte de uma base que tem maioria dos votos, ou porque é da base do governo, ou seja, com outra base, e, consequentemente, ele vai postergando essa votação, esperando que isso envelheça ou que caia no esquecimento da população do próprio parlamento. Nesse sentido, o melhor caminho seria esse. O fato dado, a comissão de ética, quando é acionada, ela deveria ser muito mais eficiente, muito mais rápida para tomar a decisão, seja a decisão qual for. Até porque, depois da comissão de ética, esse resultado é levado ao plenário da Câmara, que é o que tem o maior poder, para decidir se concorda ou não com essa decisão. E aí sim caberia a pessoa, se não concordar com o resultado, ir até o Supremo. Esse seria o caminho correto, o mais rápido, mas, infelizmente, a Câmara hoje não está tendo esse comportamento. Ok, agora o deputado Felipe Barros. O deputado Enio, então, concorda comigo que o caminho correto, de fato, seria a própria Câmara dos Deputados analisar o caso do deputado Daniel ou todos os outros casos que estão pendentes de serem analisados, seja na comissão de ética daqui da Câmara ou nos casos que envolvem os senadores, no caso do Senado. Veja, ninguém aqui defende que a imunidade material seja irrestrita e absoluta. Não foi esse o papel que a Constituição Federal deu para a imunidade material. Mas a Constituição Federal deu, sim, uma garantia de que os parlamentares não possam ser penalizados civil ou penalmente por suas palavras. Repito aqui, e esse debate é um debate que pode sim ser feito, Marcela, da celeridade dos processos que estão pendentes na Comissão de Ética. Sem sombra de dúvidas, eu digo para vocês que o correto, por exemplo, no caso do deputado Daniel, seria o próprio ministro Alexandre ou os demais ministros que se sentiram ofendidos pela fala, se eles tivessem ingressado na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados com um processo contra o deputado Daniel, e não simplesmente abrir um processo criminal contra ele ao arrepio da Constituição Federal, ou seja, contra aquilo que disciplina a nossa Carta Magna. Eu quero aqui, inclusive, fazer menção a inúmeras falas do passado de parlamentares do Partido dos Trabalhadores, como, por exemplo, do ex-parlamentar Vade Damos, que disse, abre aspas, nós temos que redesenhar o Poder Judiciário, tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. O José Dirceu também já fez críticas muito ácidas ao Supremo Tribunal Federal. Disse, inclusive, que deveria tirar todos os poderes do Supremo e deixar só de Corte Constitucional. Ou seja, as críticas, mesmo que ácidas, elas são feitas e sempre foram feitas. O que não se pode é simplesmente rasgar a Constituição Federal por interesses políticos. A próxima pergunta. O direito à imunidade parlamentar deve ser revisto no sentido de devem ser estipuladas regras, limites para o benefício da imunidade parlamentar? Se sim, quem faria isso? O deputado Felipe Barros começa agora. Daniel, eu acho que a Constituição Federal já é claro bastante para a incidência da imunidade material. Os parlamentares federais, deputados federais, portanto, e senadores não podem ser penalizados por suas opiniões, palavras e votos. Os critérios já estão feitos e ditos pela nossa Constituição Federal. Os parlamentares, cuja essência do parlamento é justamente defender ideias, defender aquilo que se acredita, é poder falar, é poder denunciar. Essa é a essência do parlamento. É aqui no parlamento que estão representadas as diversas opiniões presentes na sociedade brasileira e, portanto, o direito de falar, o direito de poder se expressar é fundamental não apenas ao parlamento, mas à própria democracia. E a Constituição Federal já é clara o bastante quando do exercício da imunidade material. Você deve ser parlamentar, seja, se for parlamentar federal, deputado ou senador, você não pode ser penalizado civil ou penalmente. Repito aquilo que eu disse. Isso significa uma completa irresponsabilidade? Não. A própria Constituição traz o remédio para os casos em que há abuso do direito à imunidade material, que é a penalização através da respectiva Casa Legislativa. Então, não entendo que seja necessária uma reformulação. Deputado Enio Verri. Eu não entendo. Eu entendo que não há necessidade de uma reformulação. Agora, há uma diferença de conceito gigantesca. O deputado Daniel, ele cometeu muitos crimes, que não é só da expressão. Quando ele incentiva
assassinatos, por exemplo, ou, como eu citei, como ele tenta descumprir uma lei, um parlamentar descumprir uma lei, não usando máscara dentro do avião, é um absurdo. Isso não é só ético, isso é criminoso, e ele tem que responder em todas as instâncias que for possível. Uma coisa, sou eu, deputado Felipe, sei lá, falar alguma coisa, manifestar uma opinião sobre o governo, sobre o outro. Nós precisamos da imunidade para isso, para denunciar o que está acontecendo de errado. Somos parlamentares. E na democracia isso é comum, não só para parlamentares, como para toda a população. A grande questão é outra. A grande questão é que o deputado Daniel Silveira cometeu vários crimes. Vários. E ele, inclusive, usou isso como instrumento de crescimento político. Nesse sentido, a nossa Constituição é suficiente. O que não se pode é forçar uma compreensão que interessa só um setor da sociedade. Não dá para você fazer da Constituição uma interpretação para quem defende o deputado Daniel Silveira e outra interpretação para quem não defende. Isso não existe. E, nesse caso, é que o Supremo tem o seu papel. Aí está a essência do que eu estou dizendo, que o Supremo cumpre o seu papel na medida que, como guardião, ele leva a sua interpretação, que tem que ser respeitada. Pronto, o Supremo, ele fez uma interpretação, determinou, e cabe a nós, que juramos cumprir a Constituição, respeitar a decisão do Supremo. Se couber recurso, entre com recurso no Supremo, mas só. Agora, descumprir o Supremo, isso é um absurdo. Ou então agora não usar a tornozeleira, também é um absurdo. Ou vai dizer que é um absurdo cobrar uma multa porque ele não cumpriu uma determinação do Supremo. Na verdade, é que o deputado ele descumpriu a lei várias vezes para crescer politicamente junto ao seu setor social, não desrespeita a Constituição brasileira todo instante, e não vejo motivo nenhum para que seja respeitada essas decisões dele. Tem que ser cumprido. Ok. A gente conversou com os deputados federais pelo Paraná, Enio Verri, do PT, e Felipe Barros, do PL. A gente agradece pelo debate. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para vocês. Bom dia, obrigado.